de Atéria, para salvar a vida deste inocentinho. E erguendo os olhos súplices para a criada impassível, a jovem acrescentava: não é verdade, Atéria? Lucínia e o esposo não queriam acreditar no que viam, mas a serva criminosa confirmava com fingida amargura: é verdade, sei que as nossas tradições não me perdoam a falta, continuava Célia, tristemente, mas toda a minha mágoa vem do fato de haver maculado o lar paterno, aceitando uma afronta e dando margem à desonra. Não posso ser perdoada, mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido. Expiarei o crime como as circunstâncias exigirem, e, se for indispensável a morte para lavar a mácula, saberei morrer com humildade. As lágrimas embargavam-lhe a voz, não obstante sentir-se amparada por braços intangíveis do plano espiritual, no instante penoso do sacrifício. Elvídio Lucius, saindo do seu pasmo, deu alguns passos em direção à esposa trêmula, perguntando com voz estranha e quase sinistra: Lólio Urbico é, de fato, esse infame? Alba Lucínia, experimentando a queda de todas as suas energias, recordava o seu calvário doméstico, em face das investidas do conquistador, cuja perseguição a filha o seu espírito adivinhara. Longe de sentir toda a realidade tenebrosa daquelas cenas que o gênio criminoso de Cláudia Sabina havia idealizado, murmurou fracamente: sim, Elvídio, o prefeito tem sido o verdugo impiedoso da nossa casa. 50 anos depois. Emanuel. Mas, meu coração não quer acreditar no que os meus olhos veem, murmurou o tribuno surdamente. Célia continuava genuflexa, olhos nevoados de lágrimas, amparando o pequenino que chorava. Alba Lucínia contemplava a filha, tomada de amargura e de assombro. Agora, presumia compreender as esquivanças da filhinha e todos os passeios, nos derradeiros tempos, para só confugir-se ao insulamento do seu quarto, engolfada em preces e meditações. Atribuía o retraimento de Célia à morte do avô, que lhes deixara ambas as mais penosas saudades. Entretanto, sua desconfiança de mãe entendia, agora, que o conquistador covarde havia abusado da inexperiência de sua filha. Muitas vezes, receara sair deixando-a só, no lar, porquanto a intuição materna há muito lhe advertia que Lólio Urbico buscaria vingar-se executando as suas terríveis ameaças. Agora, a realidade amarga torturava-lhe o espírito. Lucínia, continuou Elvídio sombriamente, explica-te. Não terias exercido nesta casa a preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito dos pretorianos insultou a tua dignidade, Elvídio soluçou com voz tremente, tudo que ocorre é absolutamente estranho e incrível, mas o fato aí está patente, atestando a realidade mais amarga. Desconfiava que a nossa pobre filha fosse também vítima do perverso amigo de meu pai, porquanto, de minha parte, venho sofrendo, desde que partiste, as mais atrozes perseguições, traduzidas em contínuas ameaças, dada a minha resistência aos seus inconfessáveis desejos. Ante o esboroar de suas últimas esperanças, com a palavra sincera da esposa que se mostrava amargurada e surpreendida, o orgulhoso patrício deixou-se dominar completamente pelas realidades aparentes daquela hora trágica. De punhos cerrados, olhos duros e sômbrios a revelarem disposições inflexíveis de vingança, Elvídio Lucius exclamou com voz terrível, dominadas todas as suas expressões fisionômicas por um ricto de angústia: vingar-me-ei do infame, sem piedade. E contemplando a filha que permanecia de joelhos e de olhos baixos, como se evitasse o olhar paterno, acentuou terrivelmente: quanto a ti, deverás morrer para resgatar o crime hediondo. Iniciando os meus desgostos, com o preferir aos escravos, acabaste arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável. Mas, saberei lavar a mancha criminosa com as minhas decisões implacáveis. Dito isso, o orgulhoso tribuno arrancou o acerado punhal, que reluziu à luminosidade do sol matinal, mas Alba Lucínia, de um salto, prevendo-lhe a resolução inflexível, susteve-lhe o braço, exclamando angustiada: Elvídio, pelos deuses e por quem és? Não basta a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura? Queres agravar? 50 anos depois. Emanuel. Nossos padecimentos com a morte, com o crime. Não. Isso não. Acima de tudo, Célia é nossa filha.
Nesse instante, o tribuno lembrou-se repentinamente das rogativas amoráveis do genitor, na mais profunda recordação, como a pedir-lhe calma, resignação e clemência. Pareceu-lhe que Cneio Lucius regressava das sombras do sepulcro para lhe suplicar pela neta idolatrada, cooperando nas exortações da esposa. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, acentuou com voz cavernosa: os deuses não permitirão seja eu miserável filicida. Mas, esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora. E, voltando-se de repente para a filha humilhada, sentenciou com energia: poupo-te a vida, mas, doravante estás definitivamente morta para nossa desdita imensurável, porque tua indignidade não te permite viver mais um minuto sob o teto paterno. És maldita para sempre. Foge para qualquer parte, sem te lembrares de teus pais ou do teu nascimento, porque Roma assistirá ao teu funeral em breves dias. Serás estranha ao nosso afeto. Não nos recordes, nunca, nem busques o passado, pois eu poderia exterminar-te nos meus impulsos. Célia continuava na sua atitude humilde, de joelhos, mas aos seus ouvidos ressoavam as palavras decisivas do pai orgulhoso e ofendido no seu amor próprio: vai-te, foge, maldita. Ergueu-se ela, então, cambaleante, endereçando à mãe um derradeiro olhar, no qual parecia concentrar toda a sua crença e toda a sua esperança. Alba Lucínia retribuiu-lhe o gesto afetuoso, fichando-a com a sua ternura dolorosa. Pareceu-lhe descobrir na limpidez daquele olhar toda a inocência da alma piedosa e cristã da desventurada filha. Todavia, o seu coração maternal agradecia intimamente aos deuses o lhe haverem poupado a vida. Compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna, Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção nem destino, enquanto atrás dela se fechavam as portas do lar paterno, para sempre. Depois de exprobrar a conduta da esposa, culpando-a pela indiferença e falta de vigilância, e após prometer recompensar o silêncio de Atéria, ameaçando-a também com o cárcere, caso viesse a verificar-se o contrário, mandou um servo dos mais prestimosos à residência dos sogros, chamando-os à sua casa com a maior urgência. Dentro de uma hora, Fábio Cornélio e sua mulher encontravam-se junto do casal, inteirando-se de todo o acontecido. Enquanto o coração de Júlia Spinter se sentia tocado das mais dolorosas emoções, o velho e orgulhoso censor exclamava convictamente: sim, Euvídio, vamos procurar o traidor quanto antes, a fim de o exterminar, sejam quais forem as consequências, mas, devias ter aniquilado a filha, pois o sangue deve compensar os prejuízos da vergonha. 50 anos depois. Emanuel. Segundo os nossos códigos de honra. Mas, enfim, ela estará moralmente morta para sempre. Depois de eliminarmos l'óleo úrbico, faremos que as cinzas de Célia venham de Capua para serem recolhidas em Roma, ao jazigo da família. Ao passo que as duas senhoras, mãe e filha, ficavam no aposento, sucumbidas, consolando-se reciprocamente e rogando a proteção dos deuses para a tragédia inesperada e dolorosa, Fábio e Ovídio dirigiram-se apressadamente para o Capitólio, a fim de exterminarem o inimigo, como se o fizessem a uma serpente imunda e venenosa. Todavia, uma surpresa, tão grande quanto a primeira, os esperava. No palácio do prefeito dos pretorianos o movimento era desusado e estranho. Antes de atingirem o átrio, os dois patrícios foram informados de que l'óleo úrbico havia falecido minutos antes, acreditando-se que se tratava de um suicídio. A morte do marido constava do programa sinistro de Cláudia, agora dona de opulento patrimônio financeiro, porquanto, desse modo, não ficaria voz alguma que pudesse elucidar Euvídio Lucius, quanto à infâmia que a antiga plebeia acreditava haver atirado ao nome de sua esposa. Além disso, alta madrugada, Sabina tomara de um dos pergaminhos em branco, assinados pelo prefeito, e escreveu, com perfeita imitação caligráfica, um bilhete lacônico, no qual se confessava enfarado da vida, e rogava a Flávio Cornélio, amigo de todos os tempos, perdoasse o dano moral que lhe causara. Penetrando, aturdidos, na casa do inimigo morto, Fábio e Euvídio foram abordados por Cláudia Sabina, que lhes apareceu lacrimosa, naquela manhã trágica.
depois de se lastimar, comentando a tétrica resolução do esposo em desertar da vida, Sabina entregava ao censor o último bilhete de Úrbico, que dizia grafado pelo marido à última hora, deixando transparecer curiosidade a respeito daquele pedido de perdão, injustificável e estranho. Desejava, assim, conhecer os primeiros resultados do trabalho tenebroso de Atéria, esperando ansiosamente, dos lábios de Elvídio ou de alguma alusão de Fábio as informações indiretas que o seu espírito vingativo ansiosamente aguardava. O censor e o genro, entretanto, receberam o suposto bilhete de Úrbico com secura indiferença. E como era preciso dizer alguma coisa em face daquele imprevisto, Fábio Cornélio acrescentou: guardarei este bilhete como a prova do seu desequilíbrio mental nos últimos momentos, pois só assim se justifica este pedido. E agora, minha senhora, acentuou enigmaticamente para Cláudia, que o ouvia com atenção, há de perdoar a nossa ausência, porquanto cada qual tem os seus infortúnios. O velho patrício estendia-lhe as mãos em despedida, mas, sentindo a sua curiosidade fundamente aguçada por aquelas expressões, a antiga plebeia interrogou com interesse, como a provocar algum esclarecimento de Elvídio Lucius, que se fechara em mutismo enigmático. 50 anos depois. Emanuel. Infortúnios, mas que desejais dizer com isso? Pretendeis abandonar-me nesta situação? Qual a razão de sairdes assim, desta casa, quando o cadáver de um amigo e chefe exige testemunhos de veneração e amizade? Porventura aconteceu algo de grave a Alba Lucínia? Notava-se que a última pergunta transpirava um sentido misterioso. Ela esperava que Elvídio lhe falasse da sua tragédia doméstica, dos seus profundos desgostos conjugais, da infidelidade da esposa, conforme previa e decorria dos seus planos. Seu coração bastardo aguardava que o homem amado, naquele instante, iria dispensar-lhe as atenções amorosas tão ardentemente aneladas naqueles últimos meses, em que os seus sentimentos mesquinhos haviam acariciado tão grandes esperanças. O tribuno, porém, mantinha-se impassível, como se tivesse os lábios petrificados. Fábio Cornélio, todavia, sem trair a fibra orgulhosa, esclarecia Sabina nestes termos: minha filha vai bem, graças aos deuses, mas também nós acabamos de ser feridos no mais íntimo do coração. Um emissário da Campânia nos trouxe, esta manhã, a dolorosa notícia da morte repentina de minha neta solteira, que se encontrava junto da irmã, numa estação de repouso. Esta razão que nos impede prestar ao prefeito as derradeiras homenagens, porquanto vínhamos justamente comunicar-lhe a imediata partida para Capua, a fim de promover o transporte das cinzas. Dito isso, os dois homens despediram-se secamente, saindo a passo firme, no burburinho dos amigos e dos servos apressados, que emulavam no patentear a l'óleo úrbico a bajulação derradeira. Ante a cena enigmática, Sabina deixava vagar o pensamento em conjecturas. Atéria ter-se-ia esquecido de cumprir cegamente as suas ordens. Que ocorrera com a rival, cujas notícias a deixavam perplexa, quando tudo premeditara com tanta segurança. Os preconceitos sociais, contudo, as obrigações daquela hora extrema, que a sua própria maldade havia provocado, não lhe permitiam correr como louca no encalço de cúmplice, fosse onde fosse, para matar a curiosidade. Enquanto o seu espírito se perdia em divagações ansiosas, Fábio Cornélio e o genro dirigiam-se ao imperador, obtendo a necessária licença para a precisa viagem à Campânia, cedendo-se-lhes, incontinenti, uma galera confortável que os receberia em Ostia, de modo a abreviar a viagem o mais possível. Naquela mesma tarde, a embarcação saía do porto mencionado, conduzindo a família ao seu destino, salientando-se que Elvídio Lucius não se esquecera de levar Atéria com os outros serviçais de sua confiança. Enquanto o patriciado romano rende homenagens ao prefeito dos pretorianos e a galera de Elvídio se afasta conduzindo em seu bojo 4 corações angustiados, sigamos a jovem cristã nas suas primeiras horas de amargura e sacrifício. Saindo de casa paterna, Célia atravessou ruas e praças, receosa de encontrar alguém que a reconhecesse no seu doloroso caminho. 50 anos depois. Emanuel. Como chegava o pequenino de encontro ao coração, como se ele fora seu próprio filho, tal o enternecimento que a sua figurinha lhe inspirava.
depois de errar longamente, presa de acerbas meditações, sentiu que o sol ia muito alto e precisava cuidar da nutrição do inocentinho. Atravessar os bairros aristocráticos, encontrava-se agora junto à Ponte Fabricius, cheia de cansaço, extenuada. Além do Tibre, surgiam as modestas edificações dos judeus e dos libertos pobres. Ali estava a famosa ilha do Tibre, onde outrora se erguiam os templos de Júpiter Licaônio e de Esculápio. A seu lado passavam os filhos da plebe, inquietos e apressados. De vez em quando, surgiam soldados da marinha, da frota de Ravenna, aquartelados no Trastevere, que lhe deitavam olhares libidinosos. Cansada, dirigiu-se a uma casa de judeus, onde uma mulher do povo lhe deu de comer, provendo-a de tudo quanto necessitava o pequenino. Mais confortada, levando uma pequena provisão de leite de jumenta, a filha de Elvídio continuou a dolorosa peregrinação pelas vias públicas, como se aguardasse uma inspiração feliz para o seu penoso destino. A Ponte Fabricius foi depois denominada Ponto di Quattricapi, em vista de uma estátua de Janus Quadrifos, posta à entrada da praça. Foi construída de pedra, depois da conjuração de Catilina, nota de Emanuel. À tarde, porém, voltou ao mesmo ponto, nas proximidades do qual fora socorrida pelos mais humildes. Triste só, descansou num dos ângulos da Ponte Fabricius, ora contemplando os transeuntes mal vestidos, ora fechando as águas do Tibre, com o coração envolto em dolorosas cismas. Aos poucos, o sol se escondia lentamente, dourando ao longe as derradeiras nuvens do horizonte. Um vento frio, cortante, começava a soprar em todas as direções. Contemplando os operários pobres que se recolhiam aos lares, a jovem cristã aconchegou mais fortemente ao peito a mísera criancinha. Sentindo-se desalentada, começou a orar e lembrou-se de que Jesus também andara no mundo, ao desamparo, experimentando um suave consolo nessa reminiscência evangélica. Contudo, pungente saudade do lar feria-lhe o coração sensível e carinhoso. Mulheres do povo, depois das fainas penosas do dia, regressavam a casa com uma auréola de júbilo tranquilo a lhes transparecer no rosto, enquanto que ela, filha de patrícios, se sentia acabrunhada ante as incertezas da sorte exposta ao frio cortante do crepúsculo. Estreitando sempre o pequenino, como se quisesse furtá-lo ao ar glacial da tarde, malgrado a sua fé e resignação, não pôde conter o pranto, refletindo amargamente no seu penoso destino. As grandes nuvens, batidas de sol, esmaeciam-se pouco a pouco, dando lugar às primeiras estrelas. E estrada de amargura. 50 anos depois. Emanuel. Desembarcando num porto da Campanha, nas proximidades de Capua, Elvídio Lucius adiantou-se a todos os familiares, a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Caio Fabricius e sua mulher sofreram rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã, e, obedecendo às determinações do tribuno, criaram o ambiente necessário para que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto os sacerdotes do templo, sem desprezarem as largas compensações financeiras que Elvídio oferecia, facilitavam a solução do assunto, guardando-se assim para sempre, todas as recordações da jovem num punhado de cinzas. Após receberem as homenagens da sociedade patrícia de Capua, que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento, Fábio Cornélio e todos da família retornaram prestes a Roma, onde promoveram o funeral com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante as exigências da tradição familiar. Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico das nossas personagens. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, não conseguindo suportar tão fundo desgosto, acrescido aos muitos que lhe minavam a existência, abandonara a terra inopinadamente, sem que os íntimos pudessem, ao menos, prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite, em consequência de um colapso cardíaco. Novo luto envolveu a casa de Elvídio, experimentando Alba Lucínia os mais atrozes padecimentos íntimos.
A esse tempo, Fábio Cornélio, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades na solução de todos os problemas financeiros. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio, com o mesmo orgulho que lhe temperava o caráter. Sentindo-se muito a sós, Elvídio Lúcius e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina, mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes, de novo, a execução dos projetos há muito acarinhados, atento o insulamento em que ficaria o velho censor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Elucidando a situação de todas as personagens, resta-nos lembrar Cláudia Sabina, após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesma sinistramente engendrara. Morto o marido e sabendo frustrados todos os seus planos, procurou em vão ouvir Atéria, que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Elvídio Lúcius, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa das suas represálias. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos 50 anos depois. Emanuel. Patrões, onde lhes entregou parte da pequena fortuna, com a qual adquiriu, em seu nome, um belo sítio em Benevento, lá arrumando os filhos, até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Cláudia Sabina, apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhe a palavra, porquanto, se Atéria jamais se ausentava de casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes, na cidade imperial, obrigando-a, indiretamente, a manter-se em silêncio e à distância. Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para Tibur, acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizaram por uma indiferença cruel. Rodeada de servos, mas em pleno ostracismo social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila, onde devia passar largos anos, requintando o seu ódio em detestáveis meditações. Depois destas notícias breves, retomemos o caminho de Célia para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao léu, procurando alcançar a ilha do Tibre, onde se acotovelava a multidão dos pobres. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a ponte Cestius, encontrando num trecho do caminho uma mulher do povo, de semblante alegre e humilde. Célia sentara-se, por instantes, ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Nesse comenos, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Ambas trocaram, então, um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximava, exclamando bondosamente: "És cristã?" "Sim", sussurrou Célia em surdina. "Estás desamparada?" perguntou a desconhecida, discretamente, revelando nas palavras breves a máxima cautela, de modo a não serem surpreendidas como adeptas do cristianismo. "Sim. Minha senhora", revidou Célia, algo confortada com aquele interesse espontâneo, "estou só no mundo com este filhinho. Então, vem comigo, é possível que te seja útil em alguma coisa." A neta de Cneio Lúcio seguiu-a, sôfrega de proteção, no pélago de incertezas em que se achava. Atravessaram a ponte Cestius, calmamente, como velhas amigas que se houvessem encontrado, dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Distanciadas da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar: "Minha boa menina, chamo-me Orfília e sou tua irmã na fé. Logo que te avistei, compreendi que estavas só e desamparada no mundo, precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos 50 anos depois. Emanuel. E irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos.
Célia ouvia consolada, mas, intimamente, não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias, nas quais uma companheira de crença se lhe revelava com toda a sinceridade. Enquanto a filha calava um instante, a filha de Elvídio agradecia-lhe em breves palavras: sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer-lhe. Sou lavadeira, continuou a plebeia com a sua simplicidade de coração, mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão, que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no conchego do lar os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Vais conhecê-lo. Chama-se Horácio e terá prazer quando souber que te podemos ser úteis de algum modo. Tenho, também, um filho de nome Júnior, que constitui a nossa esperança para o futuro, quando em nossa pobreza material estivermos imprestáveis para o trabalho. E, aproximando-se cada vez mais da casinha pobre, acrescentava: e tu, minha irmã, que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e amargurado assim? Tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada, fiquei viúva e abandonada, exclamou Célia de olhos molhados, mas espero em Jesus alcançar o necessário a mim e a meu filho. Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas, quando transpuseram o umbral de uma sala muito pobre, quase desguarnecida. Dois homens conversavam à claridade frouxa de uma tocha e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha, de fato, um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho, algo que a desagradou de pronto, um olhar de moço leviano e frívolo, cheio de fantasia e de loquacidade. Sabes, mãe, exclamou o rapaz como se guardasse todas as qualidades de um porta-novas, o grande acontecimento que abalou toda a cidade. Enquanto a filha fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava: a primeira notícia que abalou hoje as proximidades do Fórum, pela manhã, foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens. É estranho, exclamou a interpelada, muitas vezes vi em público esse homem fidalgo, de porte orgulhoso e varonil. Ainda ontem eu o vi nos carros de triunfo, nas festas do imperador. Seu rosto transbordava alegria e, no entanto, ora, interpôs o chefe da casa, atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar com certeza que o prefeito dos pretorianos se tenha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a dois acontecimentos. 50 anos depois. Emanuel. Como esse, no entanto, soube-se depois que os dois patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei. Célia, encostada a um canto, como se fora uma jovem mendiga, ouvia aquelas notícias, amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções, mas o dia não se caracterizou somente por isso, continuava Júnior, loquaz. Disseram-me no fórum que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximo do Esquilino, bem como que o censor Fábio Cornélio e família partiram para Capua, a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lucius. Lá falecida recentemente. A jovem cristã recolheu a notícia com espanto, compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e inexoráveis. Seu espírito chocava-se tristemente, em face de notícias tão amargurosas. À mente lhe veio a ideia de regressar à casa e repousar o corpo ao quebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo, no palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados, invocou todos os recantos do ninho paterno com os seus aspectos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo e, contudo, o coração lhe afirmava, por secreta intuição, que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse o ergástulo do mundo. Consoante as informações de Júnior, compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta, não poderia voltar ao seu senão como sombra. Observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfília procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente: e tu, minha querida menina, por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmaste viúva.
Mas, que lástima! Assim tão nova. Tomando-a pela mão, para conduzi-la ao interior sob o olhar surpreso dos dois homens que reparavam a nobreza de traços da desconhecida, continuava: entremos, filha. Está muito frio e pareces fatigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem. Enquanto Célia exorava Jesus que a inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo, após as notícias de Júnior, que não poderia expor àquela amiga ocasional a realidade da sua situação, Orfília prosseguia com interesse: mas, como te chamas, minha irmã? Enviuvaste há muito tempo. E não tens outra amizade por ti. A filha de Elvídio, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando: enviuvei há 4 meses apenas e estou inteiramente desamparada, com este filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada filha da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus, como único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna. 50 anos depois. Emanuel. Recolhendo-me a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tenho endereçado todas as minhas súplicas. Não somente Orfília, mas o marido e o filho a ouviram penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona da casa, compungida. A tal pergunta, Célia lembrou-se de Cneio Lucius, que lhe havia prometido amparo em todos os momentos difíceis, se o senhor o permitisse, e, implorando-lhe um alvitre valioso, com as vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza: tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da Campânia. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia que viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo, respondeu Orfília brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, replicou o chefe da família, com um gesto paternal, Júnior terá de viajar ainda este mês, como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até Gaeta. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar nova diligência para te reunires aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra, confortada e agradecida, enquanto Orfília tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar, por sua vez, um prato de caldo. Essa ideia é bem lembrada, disse Orfília dirigindo-se ao marido. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina, glosou Horácio, convicto. E dirigindo-se ao filho, enquanto a mulher silenciava, perguntou: quando partes? Acredito que dentro de 2 semanas. Pois bem, Orfília, até lá, buscaremos prover nossa irmã do indispensável à sua viagem. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem, ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco repousava com o pequenito, numa cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou, junto do seu próprio quarto. A filha de Elvídio Lucius, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inovidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos, tal a angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas, sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu. 50 anos depois. Emanuel. Então, tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo, livre da realidade dolorosa. Durante 2 semanas, valendo-se da proteção de Orfília e seu esposo, a jovem cristã preparou o seu vestuário do pequeno. Com os elementos que os amigos lhe proporcionaram, talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Aonde iria? Não poderia sabê-lo ao certo.
Não conhecia Nápoles senão através das descrições do velho avô, quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente, não chegaria até Nápoles, nem mesmo a Campânia, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabricius, domiciliados em Capua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto, certamente, Euvídia e o esposo, cientes do que ocorrera em Roma, não lhe poderiam perdoar, em hipótese alguma. Entretanto, predispunha-se a partir, cheia de confiança em Deus. No instante oportuno Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se, incessantemente, da palavra do avô no dia do sacrifício de Ciro e Nestório, esperando que os mensageiros do Senhor ou as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhe orientar o coração no dédalo das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão transteverino, onde fora acolhida, até que um dia, ao dealbar da aurora, despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos. O carro de Júnior fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfília e Horácio estavam igualmente comovidos, mas, obedecendo ao imperativo das provações terrenas, Célia boletava-se no interior da viatura, construída à guisa de diligência dos tempos medievais, onde acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfília não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura e, daí a instantes, sob o frio intenso da manhã, Júnior estalava o pequeno chicote no dorso dos animais, através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas procelosas da vida. Ao despedir-se de Roma, olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração azorragado pelas saudades impiedosas. Contemplando, porém, o pequenino meio adormecido em seus braços, experimentava uma força incoercível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu escampo, quando o carro transpôs a porta Cailimontana, entrando os cavalos, logo após, a largo trote, na Via Ápia. Defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável aqueduto de Cláudio, a filha de Euvídio embevecia-se na contemplação da natureza, com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. 50 anos depois. Emanuel. A porta Cailimontana foi chamada, mais tarde, Porta de São João, nota de Emanuel. Passava pouco de 10 horas quando defrontaram Alba Longa, com o seu casario simples e confortável. Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomassem ligeira refeição, antes de iniciarem a ascensão dos montes do Lácio. Prosseguindo pelos caminhos orlados de árvores e flores silvestres, atingiram Arícia, cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde alcançavam Genciano, vila graciosa e afortunada, ao pé do lago Nemi, em cujas bordas floriam intérminos roseirais. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas, em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseiras perfumadas e detalhes preciosos que o homem do campo organizara. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas, ou pelo cansaço da longa excursão, a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lhe dera, enquanto ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais ternos desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começou a falar-lhe de assunto estranho. A jovem corou, pediu-lhe recordasse a tradição cristã dos pais, que haviam tratado generosamente, suplicando-lhe que a deixasse em paz na sua dolorosa vivez, ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes.
Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para a sua vítima, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido: estamos próximo de Velitrai, onde pernoitaremos, e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te amanhã. Do contrário. Célia engoliu o insulto, lembrando-se dos seus deveres de orar e vigiar e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o Divino Mestre, por seus mensageiros, lhe inspirasse o melhor caminho. Daí a instantes, entravam na bela cidade, edificada em tempos remotos pelos Volscos e berço do grande Augusto. Velitrai, mais tarde Veletre, assenta num grande outeiro, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de suave e maravilhosa beleza. Contemplando o oriente, vê-se os montes da Sabina unidos aos barrancos profundos da cidade, à tarde, quando 50 anos depois. Emanuel. Sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais do mais deslumbrante efeito. Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria do mais humilde aspecto. Recebido com demonstrações de alegria por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem, ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de angústia e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar a peçonha de um ofídio. Seus gestos eram atrevidos, as ideias indiferentes às noções do dever e da responsabilidade. Noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa, encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao seu amanhã doloroso e cheio de ameaças. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, retirar-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada, por fugir a qualquer perversidade do inimigo de sua paz íntima. Assim, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido. Apertando o pequenino de encontro ao peito, experimentava o coração a lhe bater aceleradamente. Jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Deixando Veletre à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, sobraçando o pequenino e seu saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer e encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e Pólux. Ali, uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões, considerando a sua penosa jornada, com o inocentinho ao colo. Continuando a caminhar, possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve à margem do rio Astura, atravessando aldeias pequeninas, onde havia sempre um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros, assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar a seu lado, mitigando-lhe a dor dos pés. Em breve, assim instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava, à frente, as famosas Lagoas Pontinas, vasto terreno sem inclinação, para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo os olhos tristes, com mais insistência, nas humildes edificações de Foruapo, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com os seus irmãos da cidade de César. 50 anos depois. Emanuel. Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Anchur, mais tarde Terracina, de onde saía por escarpada encosta da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos, dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno. Aí, porém, sentiu o coração gelado e dolorido.
Era dali, daquela estrada hostil e montanhosa, que o idoso cocheiro, benfeitor e amigo, deveria retroceder, em obediência às ordens recebidas. Entardecia. O velho lidador da gleba despediu-se da companheira, com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservara triste e silenciosa, mas, percebendo que o seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la em sítio tão ingrato, e a tais horas, disse-lhe corajosamente: Adeus, meu bom amigo. Que o céu lhe recompense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho. "Ides aonde?" perguntou o bom do velho com carinhoso interesse. "Não precisarei chegar até lá", respondeu a jovem com inaudita coragem. "A propriedade de meus parentes está muito próxima." "Ainda bem", replicou ele mais conformado, "temia que precisasseis caminhar ainda muito. Pois estas regiões são infestadas de feras e bandidos." "Fique descansado", disse Célia ocultando a própria angústia, "estas estradas não me são desconhecidas. Além do mais, estou certa de que o céu me protegerá, amparando o meu filhinho." O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus e, depois de estender a destra à jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender à solicitação da sua graciosa passageira, descendo pelas mesmas sendas escarpadas, a fim de cumprir em anchura a incumbência que levava. Célia viu desaparecer nas curvas íngremes, acompanhando-lhe o veículo com o olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas o receio imenso dos homens impiedosos, que não saberiam respeitar-lhe a castidade, a impelia a buscar o desconhecido, entre as sombras espessas das florestas do Lácio. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando, angustiada, que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se-lhe de um lado o oceano, e do outro a cadeia das montanhas. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa, quando os seus olhos divisaram, à esquerda, uma gruta providencial, formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente, que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô, em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho. Aquela gruta era o local famoso onde Sejano havia salvado a vida de Tibério, quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com 50 anos depois. Emanuel. Alguns amigos para as cidades da Campânia. Sentindo-se rodeada pelos clarões mortiços da tarde, dirigiu-se para o interior, onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite. Agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele, ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino, colhendo, em seguida, grandes braçadas de musgo selvagem, que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com o maior carinho. Quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria, com pedras e ramos verdes, encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravio, eis que lhe chega aos ouvidos o tropel de cavalos trotando, aceleradamente, ao longo do caminho. Guardando o pequerrucho nos braços, correu para a frente, desejosa de se comunicar com alguém, para afastar do espírito aquela triste impressão de soledade, esperançosa de que a providência divina, por intermédio de um coração bondoso, lhe evitasse a amargura daquela noite que se prefigurava angustiosa e dolorida. Seria um carro, ou seriam cavaleiros generosos que lhe estenderiam mãos fraternas? Também podiam ser ladrões a cavalo, perdidos na floresta em busca de aventuras. Considerando esta última hipótese, tentou retroceder, mas 3 vultos destacaram-se ao seu lado, na sombra da noite, impedindo-lhe a retirada, porquanto, sofreados com força, os garbosos cavalos interromperam o trote acelerado e ruidoso. Criando novo alento, ao influxo das energias poderosas que fluíam do invisível para o seu espírito, a filha de Elvídio perguntou: "Ides aonde, cavalheiros?" Ao ouvir-lhe a voz, alguém, que parecia o chefe dos 2 outros, exclamou com voz aterrada: "Urbano! Lucrécio, acendam as lanternas." Célia reconheceu aquela voz dentro da noite, com uma nota de terrível espanto.
Tratava-se de Caio Fabricius, que regressava de Roma, deixando a esposa em companhia dos pais, compelido por suas obrigações imperiosas em Capua, depois do suposto funeral de Célia, conforme as combinações da família. Reconhecendo pela voz, a jovem cristã experimentou os mais angustiosos receios, entremeados de esperanças. Quem sabe a sua situação poderia modificar-se, em face daquele encontro imprevisto? Antes que as suas cogitações tomassem longo curso, duas lanternas brilharam no ambiente. O esposo de Elvídia contemplou-a, aterrado. A visão de Célia, sozinha e abandonada, sustendo nos braços a criança que ele supunha seu filho, comoveu-lhe o coração. Todavia, compreendendo a gravidade dos acontecimentos de Roma, de conformidade com as informações dolorosas do sogro, tratou de disfarçar a emoção, imprimindo no rosto a mais fria indiferença. Caio, implorou a jovem com uma inflexão de voz intraduzível, enquanto a luz lhe banhava o semblante. Abatido. 50 anos depois. Emanuel. Conheceis-me? Perguntou o orgulhoso Patrício. Porventura me desconheces, tu, quem sois? Pois será preciso abrir-te os olhos. Não vos reconheço. Estarei, acaso, com a fisionomia transformada a tal ponto. Não te recordas Desmã de tua mulher? Perguntou Súplice. Minha esposa, conclui o viajante, enquanto os dois servos o contemplavam altamente surpreendidos. Possuía apenas uma irmã, que morreu há 8 dias. Estás evidentemente equivocada, porquanto, ainda agora, venho de Roma, onde assisti ao seu funeral. Aquelas palavras foram pronunciadas com frieza indefinível. A filha de Elvídio Lucius fixou nele os olhos mareados de lágrimas e o semblante transfigurado de infinita amargura. Compreendeu que era inútil afagar qualquer esperança de voltar ao seio da família. Para todos os efeitos estava morta, e para sempre. Figurou-se-lhe acordar, mais intensamente, para a sua realidade dolorosa, mas, sentindo que alguém lhe amparava o espírito em tão angustioso transe, exclamou: compreendo. O esposo de Elvídia, contudo, aparentando máxima frieza, de modo a não trair seus sentimentos diante dos servos, replicou: senhora, se vos valeis desse expediente para obter o dinheiro preciso às vossas necessidades, eu vô-lo dou de bom grado. Mas, quando o orgulhoso romano revolvia a bolsa para cumprir esse desígnio, ela lhe respondeu com nobreza e dignidade: Caio, segue em paz o teu caminho. Guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que 1.000.000 de sestércios. Extremamente confundido, o marido de Elvídia recolheu a bolsa, dirigindo-se contrariado aos servidores, nestes termos: apaguem as lanternas e prossigamos a viagem. E observando a consternação de ambos os escravos, eminentemente impressionados com aquela cena, acrescentou com altaneria: que esperam mais para cumprir minhas ordens? Não nos impressionemos com os incidentes do caminho. Nunca passei pelas estradas de Anchur sem encontrar uma louca como esta. Como se fossem repentinamente despertados por ordens mais severas, Urbano e Lucrécio obedeceram às exigências do senhor, apagando as luzes que bruxuleavam na escuridão da noite. Daí a instantes, os 3 cavaleiros recomeçavam a marcha, como se coisa alguma houvesse acontecido. Caio Fabricius era generoso, mas a falta de Célia, aos olhos da família, era assaz grave para que pudesse ser perdoada. A ninguém revelaria aquele encontro, ainda porque, entre ele e sua mulher, havia o compromisso de absoluto sigilo a tal respeito. Resolveu, assim, sufocar todos os êxtos de compaixão pela infeliz cunhada. 50 anos depois. Emanuel. Quanto a esta, com os olhos mareados de lágrimas, ficou como petrificada, ao ouvir o compassado trote dos animais que se afastavam, até que um silêncio profundo e misterioso se fez sentir por toda parte, dentro da floresta sombria. Vendo que Caio se afastava, teve ímpetos, na sua fragilidade feminina, de suplicar o seu auxílio, rogando-lhe a caridade de conduzi-la até ao povoado de Fondi, onde, por certo, encontraria alguém que abrigasse por uma noite. Todavia, permaneceu muda, como se a insensibilidade do cunhado lhe houvesse enregelado a própria alma. Chorou longamente, misturando em orações as lágrimas amargas, de olhos fitos no céu, onde apenas lucilavam raras estrelas. A passos vacilantes voltou à gruta selvagem que a natureza havia edificado.
Lá dentro, acomodou a criança da melhor maneira e entrou a meditar amargamente. Os ventos do lácio começaram a sussurrar uma sinfonia triste e estranha, e, de longe em longe, até aos seus ouvidos chegavam os ecos dos lobos selvagens, ululando na floresta. Célia sentiu-se abandonada mais que nunca. Profundo desânimo se lhe apoderou do espírito, sentindo que, apesar da fé, a fortaleza moral desfalecia em face de tão penosos padecimentos. Lembrou, uma a uma, todas as suas alegrias domésticas, recordando cada familiar, com as particularidades encantadoras do seu extremoso afeto. Nunca o sofrimento moral lhe atingira tão fundo o coração sensível. Enquanto as lágrimas silenciosas lhe rolavam dos olhos, lembrou-se, mais que nunca, das exortações de Nestório nas vésperas do sacrifício, rogando a Jesus lhe concedesse forças para as renúncias purificadoras. Mergulhada em profunda escuridão, acarinhava o rosto do pequenino, receosa de um ataque de répteis, enxugando as lágrimas, para melhor pensar no futuro, sem perder a sua confiança na misericórdia de Jesus. Foi então que, com surpresa e pasmo dos seus olhos aflitos, emergiu da sombra um ponto luminoso, avultando com rapidez prodigiosa, sem que ela atinasse, de pronto, com o que se passava. Aturdida e surpresa, acabou por divisar a seu lado a figura do avô, que lhe enviava ao coração atormentado o mais terno dos sorrisos. Tamanha era sua amargura, tanto fel do seu coração angustiado, que não chegou a manifestar a menor estranheza. Dentro das claridades da sua fé, recordou, imediatamente, a lição evangélica das aparições do Divino Mestre a Maria Madalena e aos discípulos, estendendo para o avô os braços ansiosos. Para o seu espírito dolorido, a visão de Cneio Lucius era uma bênção do Senhor aos seus inenarráveis martírios íntimos. Quis falar, mas, ante a figura radiosa do velhinho bom, a voz morria-lhe na garganta sem conseguir articular uma palavra. Todavia, tinha os olhos ajofrados de pranto e havia em seu rosto uma tal expressão de sublimidade, que dir-se-ia mergulhada em profundo êxtase. 50 anos depois. Emanuel. Célia sussurrou o espírito carinhoso e benfazejo. Deus te abençoe nas tormentas aspérrimas da vida material. Feliz de ti, que elegeste o sacrifício, como se houvesses recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto, do além, nós te estendemos mãos fraternas. Todas as dores, filhinha, passam como a vertigem dos relâmpagos ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade. Realizando-nos interiormente para Deus, nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas, coerente com a tua fé, conserva o pensamento sempre puro. Querendo sacrificar-te por tua mãe, estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor, aos olhos do Cordeiro. Jamais agasalhes a ideia de que o sentimento materno se houvesse desviado algum dia do código da lealdade e da virtude doméstica, mas recebe todos os sofrimentos como elementos sagrados da tua própria redenção espiritual. Tua mãe nunca faltou à fidelidade conjugal e o teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos. Ouvindo aquelas palavras que lhe caíam como bálsamo divino no coração desalentado, a filha de Ovídio deixava que as lágrimas de conforto íntimo lhe rolassem das feices, como se o pranto, somente, lhe pudesse lavar todas as amarguras. Ela identificava o avô carinhoso e amigo, ali, a seu lado, como nos dias mais venturosos da sua existência. Nimbado de uma luz suave e doce, Cneio Lucius sorria-lhe com a benevolência de coração que sempre lhe demonstrara. Escutando-lhe a revelação da integridade moral da genitora, Célia reconsiderou as ocorrências dolorosas do lar. Bastou que esboçasse tais pensamentos, sem exprimi-los verbalmente, para que a respeitável entidade espiritual a esclarecesse, nestes termos: filha, não cogites senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não permitas que os teus pensamentos voltem ao passado para se eivarem de aflições e amaritudes da vida terrestre.
Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível, que legisla acima das nossas frontes. Para ele não há processos obscuros, nem informações inexatas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos carreiros da calúnia e do sacrifício, é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Nunca mais voltarás ao aconchego do lar paterno, ao qual te sentirás ligada pelos zelos inquebrantáveis da saudade e do amor, através de todos os caminhos, mas essa separação de tua alma dos nossos afetos mais queridos será como um ponto de luz imorredoura, assinalando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, há de ser para todos sempre um marco renovador de nossas energias espirituais no grande movimento das reencarnações sucessivas, em busca do amor e da 50 anos depois.